no Éden. Pastor, mas eu sempre achei que este Éden aqui é um jardim celestial, etéreo, junto ao trono de Deus. Quem disse isso? Aí você fala assim: quem te diz então que é aqui na terra? Os irmãos lembram quando Deus, lá em Gênesis capítulo 2, Ele criou a terra, colocou os animais, tudo direitinho. Aí Deus falou assim: bem, vamos plantar um jardim para nele colocar o homem. Vamos. Então no momento que Deus está por criar o homem, antes disso Ele primeiro cria um jardim. Ele planta um jardim para nele colocar o homem. Mas no momento que Deus olha para essa terra toda, Ele fala assim: onde nós vamos plantar esse jardim? Já havia o Brasil? Já havia os Estados Unidos? Essa nomenclatura já havia? Mas o que é dito lá em Gênesis 2:8? E plantou Deus um jardim no Éden. Então já havia um lugar geográfico chamado Éden, antes que houvesse civilização, pessoas, divisões geográficas da parte do homem. Ou seja, quando Deus criou a terra no início, havia aqui, antes da queda de Lúcifer, antes da criação do homem, um lugar designado por Deus e chamado Éden. E Éden quer dizer desfrute. E ali diz que Lúcifer, na sua beleza, na sua perfeição, como um sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estava no Éden. E qual é a descrição desse Éden? Nesse Éden tinha um santuário. E é descrito esse santuário dizendo: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Olha a descrição da cobertura que o envolvia, que o guardava, o seu palácio, onde ele assistia e onde ele exercia governo. Está aqui: de todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, os ornamentos. Ele era um príncipe muito belo, perfeito. Afinal, a primeira criação de Deus, primeira em número. E olha que os anjos não foram criados: haja anjos e houve não. Cada anjo foi criado separadamente, um por um. Por quê? Porque anjo não se reproduz. Anjo é uma criação, por isso eles são chamados na Bíblia de filhos de Deus. Por quê? Porque Deus o criou. Quando o homem, Adão, foi criado, foi Deus que o criou. Está escrito: Adão, filho de Deus. Mas quando Adão gera o primeiro filho, Caim, Abel, já não mais são chamados de filhos de Deus, mas filho do homem. Por quê? Porque o homem reproduziu. Então Adão, criado pela mão de Deus, filho de Deus. Lúcifer, criado pela mão de Deus, filho de Deus. Arcanjos, criados pela mão de Deus, filhos de Deus. Caim, gerado por Adão, filho do homem. Filho do homem, filho do homem. E quando o filho do homem, então, quando você ouviu a palavra, e você creu na palavra, e Deus, o Espírito Santo, gerou no seu espírito a vida de Deus, te regenerando, você nasceu de novo e por isso filho de Deus. Somos regenerados, nascemos de Deus, e essa nova criação de Deus que é a igreja não é coletiva. Deus gera um, Deus gera outro, Deus gera outro, e Ele vai gerando filhos, e por isso somos filhos de Deus. Outrora criatura, hoje filhos de Deus. Outrora filho do homem, hoje filhos de Deus. Então aqui está a descrição de quem era Lúcifer. Um ser bonito, perfeito, adornado de ouro, cujo palácio, cujo lugar do exercício do governo era maravilhoso, pedras preciosas, belíssimo, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados para ti. Versículo 14: tu eras
querubim da guarda, ungido. Deus ungiu. Sabe o que é ungir, queridos? Hoje em dia fala tanto de unção da prosperidade, unção da multiplicação, unção do paletó, unção, tudo isso é ursão. É um urso bem grande, é um monstro. Mas unção é separação de Deus. Deus chama alguém, e quando Deus chama, vem cá, Josué, por favor. Ele separa dos demais, e então Deus unge com o seu espírito, o que o faz diferente dos outros, o que dá a ele uma posição diferente dos outros, o que dá a ele um poder sobrenatural acima dos demais, o que dá a ele autoridade para o exercício de suas funções. Isso é ungir. Já estava lá no Antigo Testamento, obrigado. No Antigo Testamento, Deus ungia profetas, ungia sacerdotes, ungia reis. Lembra quando diz a Bíblia que Samuel foi à casa de Jessé em Belém, na Judeia, ungir para Deus um rei, e levava num chifre de carneiro o óleo, o azeite, para derramar sobre a cabeça escolhido de Deus. Ali haveria unção sobre a cabeça, separação, autoridade, designação para o exercício de uma função. Está aqui, Lúcifer foi ungido. Querubim da guarda. Os irmãos lembram, atenção para isso, que quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo, que diz para ele construir uma arca, e essa arca era o símbolo maior da presença de Deus no meio do povo. O que Deus mandou que fizesse para cobrir a arca? 2 querubins, cujas asas estavam estendidas por sobre a arca. A glória de Deus estava aqui, mas essa glória de Deus não pode simplesmente ser vista por qualquer pessoa, em qualquer momento, de qualquer modo. Esses querubins que estendiam as asas era para cobrir a glória de Deus. Quando diz querubim da guarda, quer dizer que Lúcifer tinha uma função extraordinária, de que enquanto no céu, na presença de Deus, ele com suas asas é quem estendia sobre Deus, enquanto atrás de Lúcifer estaria todos os demais anjos, e antes de contemplar a Deus, Lúcifer cobria essa glória com suas asas. Imaginem, a Bíblia fala que de tempo em tempo esses anjos criados têm que comparecer diante de Deus. As pessoas pensam que Deus está sentado no trono lá e os anjos estão passeando, e aí, beleza, legal, Deus é santo. E por mais que as criaturas dele sejam santas, as coisas não é como a gente pensa. Lúcifer cobria a glória de Deus, querubim da guarda, enquanto Deus mantinha suas reuniões com os seres criados. Então Lúcifer era talvez um dos poucos que olhava face a face com Deus. Olha que privilégio e que altura era esse ser criado. Querubim da guarda, ungido. E está aqui, e te estabeleci. Lúcifer foi estabelecido, rei e sacerdote. Nós vamos entender que de fato ele era rei e sacerdote, quando esse ofício lhe for tirado e dado a Jesus. Não se espantem com o que eu vou dizer agora para vocês, por favor. Voltem à noite, voltem amanhã. Amém? Mas não se espantem. A palavra Lúcifer não é um nome próprio. Lúcifer é um nome como Faraó, como César, que é um nome dado a um governo específico. Então, os faraós, por exemplo, tinham seus nomes próprios lá, mas levava a carga desse nome, Faraó. Então, Lúcifer também não é um nome próprio dele, mas significa estrela da manhã. Por quê?
Porque aponta para uma posição de exclusividade no romper da aurora. Estrela da manhã, todas as estrelas se ocultam e a estrela da manhã está lá brilhando, de modo a estar numa posição de exclusividade, de maior destaque. Estrela da manhã. E este nome, estrela da manhã, será designado a Jesus em Apocalipse, em 2 lugares. Jesus, que é a brilhante estrela da manhã. Numa tradução literal, nós vamos encontrar esse título para Lúcifer, o primeiro anjo criado, e também para Cristo. E por que há essa semelhança nas atribuições? Porque esse ofício que estava com ele será dado a Jesus, homem, durante o reino milenar. Vamos entender melhor isso ao longo das mensagens. Não se assustem, viu? Entendam isso em nome de Jesus. Então, qual é o ofício que Cristo assume? Qual é o ofício que ele recebe de Deus, da parte do Pai, Jesus, para exercer? É o mesmo do anjo que caiu. É tirado e dado a este. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias, capítulo 6. Capítulo 6 de Zacarias, versículos 12 e 13 dizem assim: E diz-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. É o renovo que é Cristo. E será sacerdote no seu... sacerdote no seu... Olha os ofícios aí, ó. Sacerdócio e realeza. Será sacerdote no seu trono e reinará a perfeita união entre ambos os ofícios. Jesus assume a posição de rei e de sacerdote, o que outrora, na eternidade passada, pertencia a Lúcifer, ao primeiro anjo criado, ao primeiro príncipe criado, sacerdote e rei. Por que o maligno tem tanta raiva de você? Você sabe por quê? Porque você tomou o lugar dele. A igreja é um reino de sacerdotes. Amados, nós temos que entender isso. Precisamos ter revelação disso. A igreja é um reino de sacerdotes. É por isso que o maligno trabalha tanto para corromper a pureza da igreja e a torná-la vil diante deste mundo pecaminoso. A terra no início foi dada nas mãos de Lúcifer para o seu governo e o seu sacerdócio. Ali é um reino compartilhado. Deus entrega o reino desse sistema nas mãos de Lúcifer. É por isso que lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 6, quando Jesus estiver sendo tentado pelo diabo, Satanás vai dizer as seguintes palavras: olha, você está vendo todos esses reinos do mundo? Jesus vai olhando para os reinos do mundo. Atenção. Sim, estou vendo. Pois é, ele diz para Jesus: tudo isso me foi dado. Ele não diz? E eu dou a quem eu? Ora, será que ele estava mentindo para Deus? Mentiroso! Que dia que isso foi te dado, rapaz? Foi assim que aconteceu? Não. Ele falava com propriedade. Lúcifer, o diabo, os demônios, quando vão tentar as pessoas para fazê-las pecar, ele olha bem para a cara das pessoas. Para uns ele engana com um coelhinho de Páscoa, de olhos vermelhos e pelos branquinhos. Porque são pessoas que são levadas por qualquer mentira, qualquer engodo, mas tem outros que ele procura tragá-lo com a verdade. Só que é uma verdade manipulada. É uma verdade